Já parou para pensar que talvez a sua vida profissional esteja muito mais parecida com um jogo do que você imagina? Você conhece realmente seus colegas de trabalho ou você simplesmente convive com eles, senta na mesa e joga? Você sabe qual é o problema que essa pessoa está enfrentando? Ou qual a ambição dela na empresa? Isso é como se fosse um tabuleiro invisível. Imagina o jogo Monopólio. Tem casas que você quer conquistar, tem as regras do jogo e tem uma corrida silenciosa. E onde a única opção aceitável é ganhar o jogo. Mas e se eu te dissesse que tem muita gente que está vencendo esse jogo, está muito bem de vida, mas ela se sente vazia por dentro? Hoje eu quero te convidar a olhar o crescimento profissional e o crescimento espiritual como não duas forças separadas, mas sim como duas forças que trabalham juntas, coexistindo. Porque a grande questão não é crescer, é quem você se torna enquanto você vai crescendo. Quando a gente pensa no jogo Monopólio, tudo começa a fazer sentido à primeira vista. Você começa o jogo, distribui cada um o seu peão e você vai comprando propriedades, você vai crescendo. Você constrói casas, depois hotéis, você acumula dinheiro. E é simples, dominar o tabuleiro. Esse é o jogo da vida. Só que tem um detalhe curioso, o jogo só termina quando alguém quebra e alguém perde tudo. E aí eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que nesse exato momento estão jogando esse jogo na vida real? No ambiente corporativo, a lógica é mais ou menos a mesma. Crescer rápido, ganhar mais, ser promovido, ter mais poder, mais influência, mais espaço nesse tabuleiro do jogo. E não tem nada de errado crescer. Isso não é o problema. O problema começa quando você olha esse crescimento externo com uma única métrica de valor. Quando o cargo começa a definir quem você é, quando o seu salário vira medida de autoestima, meu salário é suficiente para mim. Quando você significa realmente que silenciosamente deixando os outros para trás. E é aqui que a espiritualidade começa a entrar. Não é como algo místico, mas como um espelho. Imagina essa espiritualidade num contexto não a ver com religião, mas tem a ver com a sua consciência, sua capacidade de observar todo esse jogo enquanto você joga a vida. De perceber quando o seu ego está tomando controle da sua vida. Porque o ego, ele adora o monopólio. Ele quer acumular, ele quer comprar, ele quer se controlar, ele quer comparar com os outros, quer se sentir melhor, mais importante, desejado, até invejado. E no mundo corporativo, o ego muitas vezes ele é recompensado por tudo isso, porque você vai dando mais, você vai conquistando mais. Mas ele tem um custo que é invisível, porque quanto mais você se identifica com o personagem que você joga, mais você se distancia de quem realmente você é. E é por isso que algumas pessoas chegam no topo e não conseguem mais reconhecer a própria vida. Relacionamentos esfriam ou terminam, as contas talvez não fechem no final do mês, porque você gasta mais do que ganha para impressionar outras pessoas que se afastam silenciosamente, não se importam contigo. Agora aí vem um ponto desconfortável. Será que você quer crescer ou você quer provar alguma coisa para alguém? Será que suas metas são realmente suas ou alguma coisa herdada de um sistema que nunca te perguntou se você realmente queria isso? Você está nessa etapa dessa vida? Será que esse é o seu ritmo? Ou é uma resposta automática? Porque existe uma diferença muito sutil, mas ela é profunda entre a ambição e o seu alinhamento. A ambição ela busca mais, o alinhamento ele busca sentido. E quando não existe alinhamento, o crescimento ele vira simplesmente um acúmulo, acúmulo de coisas, de responsabilidades, de pressão e às vezes até esse acúmulo de vazio. Mas então como é que você consegue equilibrar isso tudo? Como crescer profissionalmente sem se perder espiritualmente? A resposta não está em sair do jogo, mas na forma que você joga esse jogo. Você não precisa abandonar esse tabuleiro da vida. Isso aí todo mundo está jogando. Você precisa parar de acreditar que ele define quem você realmente é. O crescimento profissional, ele pode ser uma expressão de propósito quando ele vem de um lugar consciente. Quando você não trabalha para somente ganhar, para construir, para conquistar. Quando você lidera não só para mandar, mas para desenvolver outras pessoas. Quando você decide não só pelo resultado, mas pelo impacto que ele causa na vida das pessoas. O equilíbrio não é dividir a vida em duas partes. Agora eu trabalho, agora eu sou espiritual. O equilíbrio é justamente integrar essas duas forças, elevar a presença de decisões, a consciência das suas ambições e perceber quando você está agindo por medo ou você está agindo com clareza. Na prática, isso muda tudo, porque a forma como você reage a uma promoção, como você reage quando tem uma frustração no seu trabalho, como você enxerga o sucesso dos outros,
Porque quando você tem isso com consciência, a comparação ela perde a força. E quando a comparação perde força, você começa a jogar o seu próprio jogo, porque você para de se comparar com os outros. E talvez essa seja a maior virada de todas. Perceber que o verdadeiro crescimento, ele não é somente quantas propriedades você acumula, mas quando você se expande por dentro, quando você se torna mais consciente, mais inteiro, mais alinhado de quem você realmente é. Porque no final, diferente do jogo Monopólio, onde os perdedores precisam acontecer para que você ganhe, existe outro tipo de vitória. Ela é mais silenciosa, mais profunda, mais real. A vitória de crescer sem você se perder, de você conquistar sem se desconectar, de evoluir sem precisar provar nada para ninguém. Então, da próxima vez que você sentir a pressão de correr mais rápido, de conquistar, de mais, de ser mais, de crescer mais, faz uma pausa e pergunta com honestidade: eu estou jogando esse jogo para vencer ou eu estou vivendo para me tornar quem eu realmente sou? Se você gostou, deixe seu like, eu vou voltar com mais coisas. Um abraço.